Boa noite, prazer estar mais uma vez aqui, nessa casa de oração, estrela, guia, que bom. Desde já deixar um abraço para a Dona Val, para a Amália, para esse rapaz que teve toda a paciência, que é o Emerson da TI, menino bom, do bem. Obrigado, Emerson, pela paciência. Que bom estar aqui com vocês. Encerrando esse ciclo de seminários. Infelizmente, tem que ser online, que eu gostaria muito de estar junto de vocês aí, mas em breve estaremos juntos. O tema que nos foi proposto foi a Casa Espírita e não farei uma palestra, farei um bate-papo. Vou começar um pouco com música. Eu sei que são 18 horas, então vou colocar aqui. Vou fazer mais outra música, uma música para homenagear as rosas.
As rosas não falam. Eu vou mudar aqui de lugar. Pronto, conversemos daqui. Falar de casa espírita. Kardec, quando lança o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, logo em seguida, a 1º de julho do mesmo ano, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que diríamos que é o primeiro centro espírita, fazendo uma analogia. Primeiro centro espírita. É fundado primeiro em sua casa e depois vai para Royale, onde ele fez o lançamento do Livro dos Espíritos, na livraria Dante. Enfim, um centro espírita, eu diria que ele, uma casa espírita, ele precisa ter 3 alicerces. E esses alicerces estão fundamentados na própria doutrina, que seria o primeiro alicerce, o estudo para mim. O estudo comparado, o estudo dialogado, o estudo das diversas formas. Então, um centro espírita tem que ter, hoje, quem entende, uma casa espírita tem que ter palestras doutrinárias com convidados, e com palestrantes da própria casa, grupos de estudos diversos, sejam eles do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médios, do Evangelho, de toda obra básica. Quando a casa é pequena, sugerimos também propor o EGE, que é um bom caminho. Estudo das obras de André Luiz, das obras de Edivaldo, das obras de Herculano Pires. Tudo isso muito importante dentro de uma casa espírita. Esse estudo, esse diálogo entre os saberes, juntar grupos e fazer esse estudo é muito importante para uma casa espírita. Uma casa espírita sem estudo, ela meio que é um barco à deriva. É preciso que haja estudo. E de todos os trabalhadores. Os trabalhadores têm que estar presentes nos estudos. A evangelização é importante como também parte daquilo que eu chamo de estudo. Evangelizar crianças, evangelizar adolescentes, mostrando a essa faixa etária a necessidade de entender, da compreensão e prática do Evangelho, da prática da moral. A segunda coisa de uma casa espírita, que eu diria que está no seu alicerce, seria seria o fator experimentação. A experimentação. Diria o campo da mediunidade. Uma casa espírita sem mediunidade não é uma casa espírita. Então é preciso que haja também o campo mediúnico, medianímico. É preciso que as pessoas estudem primeiro e depois avancem para a proposta de entender a mediunidade, de fazer essa experimentação. E aí no campo da mediunidade, da experimentação, nós temos as mediúnicas, os trabalhos de desobsessão, os passes e os tratamentos de cura. Olha quanta coisa a ser ofertado dentro do campo da ciência espírita, da experimentação. Ou seja, a casa espírita precisa que haja mediúnicas, não só uma, algumas, ou uma, enfim, de acordo com a necessidade da casa, com a quantidade de trabalhadores que a casa possui.
muito importante é entender esse fator do estudo da mediunidade. Mas a mediunidade também se dá pelo estudo. Olha o estudo aqui. O estudo começa e o estudo vai continuar dentro do campo. O Livro dos Espíritos ele é tão rico, só para a gente voltar aqui para vocês entenderem, que ele suscitou todos os livros, dele saiu todos os livros da codificação. Então o estudo que Kardec fez, que proporcionou a vinda do Livro dos Espíritos, essa compilação, esse compêndio, desenvolveu o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno e a Gênese. Assim é o estudo de uma casa espírita. Eu não entendo que alguém chegue na nossa casa e diga, porque eu sou médium, e ela vá logo para a mediúnica. Não. Passe primeiro pelos tratamentos que a casa possui. O estudo também ele é um tratamento que os espíritos inferiores, eles não gostam de estudar. Eles não gostam de estudar. Geralmente não gostam de estudar. Não gostam de se aperfeiçoar. Então o estudo do campo mediúnico, medianímico é muito importante. As desobsessões são muito importantes. E um fator muito importante que tem que se ter na casa espírita, que eu vou falar daqui a pouco, é a afinidade. Mas vamos lá. E o terceiro fator que uma casa espírita tem que ter é a oração. A casa espírita, antes de mais nada, ela é uma casa de oração. E o que é oração? É ficar Pai Nosso que está no céu, Ave Maria cheia de graça? É fazer leituras lindas? Não. Oração é ação constante no bem. Reconheceis o verdadeiro espírita pelo bem que ele faz. O verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. E o que é orar? É a minha ação constante no bem. Eu preciso estar o tempo todo fazendo bem. E que de forma é essa oração que eu estou falando aqui como um fator preponderante de uma casa espírita? A oração no estudo. A oração na mediúnica. E a oração como uma obrigação constante de se policiar no seu lado moral. O seu lado moral precisa cada vez estar mais sendo trabalhado para uma mudança. Para que dessa forma, essa mudança acontecendo, você se prepare melhor para as tarefas. Para as tarefas, sejam elas a tarefa mediúnica ou a tarefa do estudo. Muito, muito importante. Esses dois entendimentos. E a oração, que é a mudança de comportamento, que é a minha ação constante no bem, dentro da casa espírita, como funciona isso? Então vamos desmiuçar agora. Estudo. A aplicação do estudo requer que tenha disciplina. Os cursos têm que ter uma disciplina, uma orientação. Alguém que coordene. As palestras têm que ter temáticas agradáveis. As palestras da Casa Espírita podem ser dentro do Evangelho, que é muito bom, como temas também da atualidade, como aborto, como pandemia, como tantas e tantas outras coisas. Temas da contemporaneidade é muito importante. O estudo também se dá no debate. Leva filmes para serem debatidos dentro da Casa Espírita. Eu proponho fazer um dia de filme. E nesse filme você faz, depois do filme, um cine debate. Artigos de jornal, de outras áreas também. O espiritismo ele é muito abrangente. Antes de sermos espíritas, nós somos espiritualistas. Todo espírita é espiritualista, porque acreditamos no espírito, na existência do espírito.
É fundamento básico. Então, essa disciplina no estudo é muito importante. A manutenção disso também é muito importante. Dentro do aspecto da mediunidade, eu diria que a disciplina também é fator preponderante. Todas as mediúnicas têm horário para começar e horário para terminar. Mas uma coisa muito importante nos grupos, tanto de estudo como mediúnicos, de uma casa espírita, é a afinidade entre os coparticipantes. Nós temos que ter afinidades. Não dá para termos pessoas no grupo que são antagônicas, que não se cruzam, que não se gostam, que não se aproximam. E é engraçado que Kardec vai dizer o seguinte, que um centro espírita ele já começa com defeito. A sociedade espírita ele escreve isso. A sociedade espírita já começa com defeito. Por quê? Porque ela é feita de pessoas, seres humanos, e nós somos pessoas com defeitos. Se nós temos defeitos, o casa espírita vai ter defeito. Então, o tempo todo, um dirigente espírita, o que é que ele tem que fazer? Apagar incêndios. Omissão difícil a de dirigente espírita. Que ninguém nunca está satisfeito. Isso são todos eles. Chico, Divaldo, Medrado, Bernadette. Porque é difícil lidar com o aspecto humano. Nós, seres humanos, somos cheios de defeitos. E com os nossos defeitos, nós estamos o tempo todo a ferrenharmos o outro. Então, essa afinidade, que eu diria mais duas coisas dentro da questão afinidade, que seria moral e ética. O que é a moral? É a ciência dos valores. Quais são os valores que eu transito dentro da casa espírita como ser humano? Eu não posso ser a mesma pessoa dentro do centro que eu sou na rua. O centro espírita é um lugar onde eu vou me aprimorar. Então, mesmo que lá fora eu cometa vários defeitos, aqui dentro da casa espírita, eu tenho que me portar de tal maneira que é aquilo que eu quero vir a ser. Aqui é o meu protótipo do que eu vou ser lá fora. Então a casa espírita nada mais é também do que um lugar de experimentação do que eu quero ser no mundo, do que eu quero ser no futuro. Então a moral, trabalhar o seu lado moral na casa espírita é muito importante. Então as pessoas que gostam de muita fofoca, disse-me-disse, por favor, casa espírita não é lugar para isso. Se você não gostou de uma atitude de um companheiro, não gostou da posição do dirigente, vai lá e fala com ele. Mas não repassa comentários negativos. Só um minuto. Não repassa comentários negativos, porque você está criando um mal. Você está criando um verme dentro da casa onde você está. Se você não gosta da casa, se você acha que não tem afinidade, pede licença e troque de casa. Mas não fique na casa onde você não tem afinidade com o dirigente, por exemplo, que você enfraquece o trabalho do bem que ele está se propondo. E eu vejo muito comum as pessoas estão ali, tem um dirigente, as pessoas atacando o dirigente o tempo todo. Respeitem o trabalho do outro, mesmo que você não concorde, mas é ele que está ali, é ele que está na responsabilidade da condução do barco. É ele que é o comandante. É ele que tem que dizer qual a direção que ele quer dar para o barco dele. Respeite. Então, a moral é justamente essa mudança dos valores e de você, dentro desse espaço, dessa casa, você trabalhar valores daqueles que você não consegue tê-los lá fora. E a outra coisa é a ética, que eu já falei um pouco até, que é cumprir as leis que estão predispostas ali, mesmo que predispostas
no inconsciente coletivo. É preciso ter ética. Eu não posso estar em uma casa espírita e sair falando mal dela em outros lugares. Eu não posso estar numa casa espírita descumprindo as regras que lá possuem. Eu não posso estar numa casa espírita dando trabalho aos meus colegas, aos meus companheiros. Então a casa espírita é um local de aprimoramento de valores morais e éticos. E eu tenho que ter uma afinidade com todos que lá estão. Com todos que lá estão. É preciso que a gente entenda que os trabalhos condizentes na casa espíritas são trabalhos, primeiro, humanos, nosso, e depois dos espíritos. Se há uma descontinuidade disso, os espíritos se afastam. Lembrando que toda casa espírita é um templo de oração, de estudo e de ciência. Mas, acima de tudo, é um templo onde recebemos guias espirituais, onde os espíritos nos orientam, nos capacitam, aproveitam do nosso envolvimento na psicosfera fluídica da casa para fazer trabalhos, para gerir atividades conosco. E nós temos que estar preparados para esse recebimento. A importância de estarmos juntos, num só corpo. Os espíritos, eles vão atuar de acordo com a vibração emanada de todos os trabalhadores. É preciso que você entenda que, como trabalhador de uma casa espírita, você também é responsável por essa casa, pela energia que gera nessa casa. A energia dessa casa é a energia que você emite quando lá está e quando fora de lá também continua. Que os trabalhos continuam ao sair da casa espírita. Então a casa espírita ela é algo de acolhimento. O outro papel da casa espírita é acolher aqueles que chegam em busca de amparo. Abrir as portas, o atendimento fraterno. Como você recebe as pessoas que lá chegam. O carinho por essas pessoas. Isso tudo é de suma importância para que uma casa espírita seja alicerçada por espíritos do bem. A casa espírita é um templo com Jesus, mas não pode ser só com Jesus na fala. Tem que ser um templo com Jesus na vivência prática, da moral, da ética e do respeito. Respeitar o seu companheiro de trabalho é uma das coisas mais importantes. Entender as fraquezas dele, os defeitos dele, é muito importante. A paciência, o sentimento de empatia, se colocar no lugar do outro, o sentimento de alteridade e a piedade para com os erros que ele comete com você. Então eu proponho aqui que o acolhimento às pessoas que chegam em busca de amparo seja feito por todos. No sentido de eu recebo bem as pessoas que chegam em minha casa, independente da função que eu ocupe. Eu posso ser a pessoa da limpeza. Eu tenho que ter um acolhimento àquele que chega com a dor. Eu tenho que ter respeito à dor do outro. Enfim, a casa espírita é esse local dínamo de energias benéficas, onde todos nós que lá estamos
somos compelidos a emanar e receber essas energias cada vez mais, amando e servindo, corroborando e colaborando para o bem-estar da humanidade. Porque a casa espírita é um núcleo pequeno na matéria física, mas no plano espiritual ela tem uma dimensão que nenhum de nós consegue enxergar. Uma casa espírita, por menor que ela seja, pode ter uma dimensão de ruas. A casa espírita é um farol para iluminar os espíritos das trevas, as mentes trevosas. E a luz incomoda as trevas. Então não é fácil manter uma casa espírita, por diversos fatores. Entender também da colaboração financeira de cada trabalhador, porque às vezes o trabalhador, porque é trabalhador, então eu já dou a minha força de trabalho, então eu não preciso colaborar financeiramente. Não. A casa espírita depende do meu dinheiro, do seu dinheiro, do dinheiro de todos, para que ela seja continuada. Porque temos despesas. E é preciso que haja sempre campanhas, não só campanha, mas que haja uma conscientização do trabalhador espírita, do seu papel fundamental financeiramente para a manutenção dessa casa. E para encerrarmos a nossa fala, esse bate-papo um pouquinho da casa espírita, o amor. Todos os companheiros de uma casa espírita precisam se amar. E quando tiver alguma diferença, que isso é natural, se perdoem, ajuste, avalie os trabalhos que são feitos semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Faça sempre uma avaliação. Eu faço isso muito na nossa casa. Aos finais dos trabalhos lá realizados, eu pergunto aos trabalhadores como foi o dia, como ocorreu. Se algum frequentador, eu procuro saber tudo o que aconteceu, para poder ali a gente ir ajustando, para que as coisas prossigam de maneira mais equilibrada possível. Manter uma casa espírita não é uma tarefa fácil. Requer muita competência, requer muita dedicação, requer muita renúncia. Hoje eu entendo o nível de renúncia de um Divaldo, de um Chico, de uma Bernadette, de uma Ivone, porque não é fácil de ser dirigente de uma casa espírita. Não é fácil trabalhar numa casa espírita. E a gente vai trabalhar, muitas pessoas vão trabalhar achando que vão encontrar o céu. Não. O trabalho, quanto mais do bem, mais perseguições ele vai sofrer. Quanto mais luz você tem, mais as trevas vão lhe procurar. Mais atacado você vai ser. Porque a gente trabalha buscando a luz, mas a gente não entende que quanto mais luz a gente tem, mais a gente vai iluminar. Por que Jesus morreu na cruz, gente? Por que Gandhi morreu como morreu? Por que Mandela foi preso tanto tempo? Porque as pessoas boas sofrem muito. Porque o bem incomoda o mal. Então, meus irmãos, para encerrarmos,
eu deixo o meu carinho e te falo assim: cuide da sua casa espírita, desse templo de amor e luz, desse templo de cura, desse templo onde a espiritualidade está sempre presente, amparando, desse templo onde você tem verdadeiros amigos. Na sua casa espírita você tem amigos, não só nessa vida, mas amigos para a eternidade. Cuide da sua casa espírita, porque é a sua família espiritual, muito mais do que a família material. Ame cada vez mais aqueles que lhes são difíceis. Que o amor seja o seu maior objetivo. Que Estrela Guia guie muito mais do que ele tem guiado. Guie muito mais os sentimentos, guie muito mais pessoas. Que Estrela Guia cresça muito, mas não cresça em tamanho. Também possa crescer em tamanho, mas cresça muito mais naquilo que ele pode ofertar, que é o bem ao próximo, que é essa energia de paz que nós sentimos quando chegamos aí. Obrigado, que Jesus nos abençoe, muita paz. E eu vou encerrar com música. Só um minuto. Ih, minha unha quebrou. Quem sabe canta ao meu irmão, tenho a grandeza do meu coração. Paz pela fé. Comece em mim, se eu tenho amor, sou, se eu faço bem.
Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Que a paz esteja no coração de todos nós. Que a busca por uma humanidade melhor seja o objetivo do Estrela Guia, essa casa que acolhe tão bem as pessoas. Obrigado a todos vocês do Estrela Guia pelo carinho e pela presença constante em nossas vidas. É gentil, humilde.
obrigado, muito, muito obrigado. Que Jesus abençoe. Um beijo em todos aí do Estrela Guia. Que assim seja.